Farah Pahlavi foi a última rainha e imperatriz do Irã. Por 20 anos, ela esteve no trono e banhou-se em luxo, mas em 1979, após a Revolução Iraniana, teve que fugir do país com seu marido e filhos sob a ameaça de uma sentença de morte. Desde então, sua vida mudou completamente. Onde ela está agora? E como ela se parece 44 anos depois? Continue assistindo ao canal agora, sabe? A história de vida de Farah Pahlavi é fascinante, cheia de reviravoltas inesperadas e muitos eventos, tanto alegres quanto tristes. Sua vida pode ser dividida em duas grandes partes: os primeiros 40 anos em sua terra natal, o Irã, e o período subsequente no exterior, após se tornar perigoso para ela retornar. Ela teve que suportar perdas significativas, lutar com dificuldades e aprender a viver novamente, e é por isso que sua história é tão interessante. Farah não nasceu em uma família real. Seus parentes não tinham sangue real. No entanto, sua história está longe de ser um conto de fadas da Cinderela. A família de Farah era rica e nobre. No final do século XIX, seu avô fora um diplomata, servindo como embaixador persa na corte dos Romanov em São Petersburgo. Seu pai era um oficial das Forças Armadas Imperiais Iranianas. Contudo, a família enfrentou dificuldades financeiras após a morte do pai, o que os forçou a deixar sua grande casa ao norte de Teherã para se instalarem em um pequeno apartamento. Deve-se admitir que, nos anos 50, o Irã era um estado razoavelmente progressista em relação aos direitos e à educação das mulheres. Muitos estudantes, incluindo moças, podiam estudar no exterior com fundos do Estado. Farah foi uma delas, indo estudar em Paris. Ela foi educada na escola francesa Jeanne d'Arc e no Lycée Razi, e também estudou arquitetura na École Spéciale d'Architecture. Em sua juventude, foi atleta e capitã do time de basquete. Naquela época, o Shah iraniano Mohammad Reza Pahlavi frequentemente visitava países estrangeiros para se encontrar com estudantes iranianos. Em 1959, durante uma visita a Paris, ele conheceu Farah de 21 anos, na embaixada iraniana. O Shah, 20 anos mais velho, já havia tido 2 casamentos mal-sucedidos. Sua primeira esposa, a princesa Fáuzia do Egito, deu-lhe uma filha, mas eles se divorciaram. A segunda, a rainha Soraya, não podia ter filhos, e como o país precisava de herdeiros homens, eles se separaram. Assim, em 1959, o Shah de 40 anos procurava uma nova esposa. Sua escolhida precisava ser, antes de tudo, jovem e saudável para gerar herdeiros. Farah era perfeita, bonita, educada e de boa família. O romance se desenvolveu rapidamente. No verão de 1959, ela retornou a Teherã e, em novembro, anunciaram o noivado. Em 20 de dezembro, aconteceu o luxuoso casamento, amplamente coberto pela imprensa mundial. A noiva usava um vestido chique de Yves Saint Laurent, então na Dior, e uma tiara do joalheiro Harry Winston, com 325 diamantes, pesando 2 quilos. O noivo vestia um uniforme militar tradicional. A diferença de idade era visível, e todos sabiam que o sucesso da união dependia de Farah gerar herdeiros homens. O rei não estava se casando com uma princesa. Ele não estava cedendo à convenção de casamentos arranjados. Não, ele havia se apaixonado por uma pequena garota iraniana e, como nos contos de fadas, ia seguir seu coração. Farah escreveu em suas memórias. 1 ano após o casamento, ela deu à luz um filho, o príncipe Reza Pahlavi. Que felicidade! 3 anos depois, nasceu a princesa Farah, seguida pelo segundo menino, o príncipe Ali Reza. Em 1970, o casal deu as boas-vindas ao 4º filho, a princesa Leila.
Ninguém esperava que a rainha Fará se envolvesse em assuntos de Estado. Exigia-se apenas que ela fosse esposa, mãe e gerasse herdeiros. No início, ela se dedicou principalmente à família, mas após o nascimento do príncipe, passou a se envolver em outras atividades. Como muitas rainhas, participava de cerimônias, especialmente aberturas de instituições educacionais e médicas. Excluída da política, interessava-se por educação, saúde, cultura e problemas sociais, áreas em que podia influenciar seu marido. Ela chegou a ter um conflito com a irmã gêmea do Shah, a princesa Ashraf, pedindo ao marido que reduzisse sua influência. Gradualmente, Farah Pahlavi tornou-se uma das figuras mais proeminentes do governo. Engajada em trabalho humanitário, patrocinou 24 organizações e era perfeita para o papel de primeira-dama. Com um estilo impecável, falava diferentes idiomas, defendia os direitos das mulheres e era chamada pela imprensa estrangeira de a Jackie Kennedy Oriental. Amante da arte, ela reuniu sob seu patrocínio a enorme coleção do Museu de Arte Contemporânea de Teherã, uma de suas maiores realizações. Farah era muito visível em uma região onde a vida de uma mulher é geralmente oculta. Ela viajava pelo país, aparecia em capas de revistas e era chamada de a Imperatriz Trabalhadora. Os 20 anos que passou no trono foram felizes. O casal se adorava e aos seus 4 filhos vivendo em luxo. Em 1967, o Shah se proclamou imperador e coroou sua esposa imperatriz em uma cerimônia suntuosa em Teherã. Ele também a nomeou regente, caso ele morresse antes do príncipe herdeiro atingir 21 anos, uma decisão altamente incomum para uma monarquia muçulmana. Em 1971, a celebração dos 2.500 anos do Império Persa reuniu a elite mundial, mas o esbanjamento causou grande descontentamento entre os iranianos comuns. O descontentamento cresceu e levou à Revolução de 1979. O Shah, sua esposa, filhos e outros familiares tiveram que ir para o exterior, enquanto o novo governo revolucionário ordenava sua extradição e execução. Um ano após o exílio, o deposto Shah morreu de doença e foi enterrado no Egito. Sua esposa e filhos se refugiaram nos Estados Unidos. Desde então, uma nova vida começou para Farah Pahlavi. Acostumada à vida no palácio, tornou-se uma mulher comum no exterior, embora continuasse a ser respeitada e convidada de honra em eventos reais, além de se envolver ativamente em caridade. A tragédia, no entanto, continuou a persegui-la. Em 2001, sua filha mais nova, a princesa Leila, foi encontrada morta em um hotel em Londres devido a uma overdose de medicamentos. Ela foi enterrada em Paris. Após a morte da filha, Farah Pahlavi mudou-se para Potomac, Maryland, para ficar mais perto de seu filho e netos. Em 2011, a dor retornou quando seu filho mais novo, Ali Reza Pahlavi, tirou a própria vida em Boston. O que aconteceu foi tão difícil, ela diz. Eu pensei, eu tenho que ser forte pelos meus outros 2 filhos e pelos meus netos, mas também por muitas outras mães no Irã que sofreram a mesma perda. Em 2003, ela escreveu suas memórias, Um Amor Duradouro, Minha Vida com o Shah, que se tornou um best-seller internacional, elogiado por seu afeto e simpatia por seus conterrâneos. Hoje, aos 85 anos, Farah Pahlavi tem 4 netas. Após a morte do marido, ela nunca mais se casou e visita seu túmulo no Egito todos os anos. Atualmente, Farah Pahlavi vive em um luxuoso apartamento na América. Mesmo após 44 anos longe do Irã, ela se preocupa com os eventos em seu país natal e se indigna com a privação de direitos das mulheres. Eu acredito na liberdade para as mulheres terem direitos iguais, ela afirma. Pensamentos sobre sua terra natal partem seu coração.
a luz vencerá as trevas e o Irã ressurgirá de suas cinzas. Eles devem se manter fortes, ela acrescentou. No Instagram, ela escreveu: eu não duvido que as mulheres iranianas líderes e incansáveis alcançarão seus desejos e recuperarão sua posição honrosa. A vida de Farah Pahlavi parece um roteiro de Hollywood. Uma jovem que encontrou um grande amor, viveu em um palácio, foi forçada ao exílio e perdeu quase tudo. A única coisa que lhe resta hoje é a esperança de que um dia o Irã será livre. E mesmo que ela não veja este momento, talvez seus netos o vejam. E assim, a história de Farah Pahlavi se desenrola. De imperatriz no trono do pavão a uma avó em exílio, sua jornada é um poderoso testemunho da resiliência humana diante de perdas inimagináveis. A coroa, as joias, os palácios, tudo se foi. Mas o que permaneceu foi a dignidade, a memória de um amor e a esperança incansável por um Irã livre. Uma vida que nos lembra que, no final, os verdadeiros reinos são aqueles que construímos dentro de nós. O que você achou desta história incrível? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais histórias que marcaram o mundo. Obrigado por assistir e até a próxima.